Eu estava em uma conversa, né, com um prospect por telefone e eu achei uma coisa engraçada e eu queria compartilhar com vocês. Se você recebesse a pergunta, olha, eu quero implantar um marketing digital com o dobro de resultado, mas metade do preço, né? Isso talvez é a coisa mais... Na hora eu fiz assim, como assim, né? Uma necessidade que eu estou vendo cada vez mais das empresas, né? Elas estão tão desesperadas a ponto de querer implantar um marketing digital, mas elas não têm o budget necessário para atingir o objetivo que elas têm. E aí é um momento de instruir você que ou vai comprar um serviço de marketing digital, ou você que é um consultor ou uma agência, de como trabalhar nesse tipo de cenário, né? E eu tenho um exemplo bem simples, né, sobre um pintor ou uma pessoa que vai subir um muro. Digamos que você tem uma parede, como essa aqui, eu já usei em outros exemplos a história da parede do pintor, né? Tem uma parede e eu queira pintar essa parede. Eu chego pro pintor, beleza, eu quero que você pinte essa parede aqui para mim em 4 horas. Ele fala, beleza, você me dá o material, eu pinto aqui. Agora eu chego para ele e falo, beleza, você fechou mais ou menos esse valor e tudo mais. Ó, só que agora é o seguinte, eu quero que você pinte 2 paredes, tá? Com o mesmo material e na mesma quantidade de tempo. Ele vai fazer a mesma cara que eu fiz. Não dá, não é o que a gente combinou, não é o resultado. Eu não vou conseguir entregar o resultado que você espera. Porque talvez ao invés de fazer 3 demãos, eu vou fazer uma demão em cada uma e é isso que vai dar, porque o material não vai dar, o meu tempo não vai dar, e é isso que a gente encontra no mercado de marketing digital. Muitas das vezes, né, a gente, na busca por querer entregar ou pegar um projeto de um cliente, a gente vê pessoas, freelancers, consultores, agências querendo entregar um possível resultado, um dobro de resultado, né, 2 paredes pela metade do preço. E essa é uma grande cilada que você pode cair se você não souber avaliar muito bem o risco, tá? E o meu jeito de portar com essa situação é o seguinte, eu prefiro quebrar por etapas e insistir na etapa menor, na vitória inicial e depois expandir o conceito. Vou dar um exemplo um pouco mais real do que eu sugeri aqui para esse projeto que eu estava falando com esse prospect. Eu falei assim, olha, se você precisa produzir o resultado, validar a ideia, você não pode girar 2 pratos ao mesmo tempo. Ah, mas eu tenho que girar os 2 pratos porque a empresa depende disso. Tá, tudo bem. Se você precisa girar 2 pratos, vai ser mais caro, porque eu preciso investir mais horas para poder tocar 2 frentes ao mesmo tempo, né? Ah, mas eu não posso gastar tanto. Então, ou você escolhe, você tem a opção de você escolher entre atingir um resultado com uma frente e depois você caminhar para essa segunda frente, ou você tem a opção de investir meio a meio e não atingir o resultado. A escolha é sua, eu sou o especialista, eu estou te dizendo que não vai dar para atingir. E aí foi um momento que deu o passo atrás e falou, olha, eu preciso na verdade do resultado. Qual que é o resultado para eu atingir as 2 frentes? E aí o meu cenário é colocar algo que dê resultado pelas essas 2 frentes que a pessoa queria, ou seja, pintar as 2 paredes, mas óbvio, aumentando o material e aumentando o custo da mão de obra. Isso tem que ficar muito claro quando você fizer um trabalho. E é uma briga, né? E muitas das vezes pode falar, ah, Fábio, mas isso aí, cara, senão não fecha o projeto. Exato, tem sempre o momento do falar não. E isso é importante você reconhecer. Se você entender que você não pode entregar o resultado que o cliente espera pelo valor que ele está pedindo, você tem que dizer o não. E essa talvez seja a coisa mais difícil que você vai fazer, porque é tentador fechar um projeto, mas ao mesmo tempo eu já falei em outras oportunidades aqui, para você ter uma agência, para você ter um negócio, precisa ser lucrativo. E se você vai contratar uma agência, se você vai contratar uma pessoa que vai desempenhar um papel para você, né, ali dentro do seu marketing digital, eu vou falar só do marketing digital, né, mas você precisa saber realmente se você está oferecendo o valor correto, se você dá os insumos corretos para essa pessoa atingir o resultado necessário. E você contratado precisa ser muito claro e transparente, porque senão daqui 2, 3, 4, 5 meses a pessoa vai te cobrar do resultado pelo que você aceitou. Então, no meu momento aqui é impor o mínimo viável que eu tenho que ter para gerar resultado. E essa é a grande reflexão. Não dá para gerar o dobro do resultado pela metade do preço, a não ser que você assuma um grande prejuízo. E essa palavra pode ser traduzida como, em alguns casos, em vários casos já ouvi, mas você precisa apostar no nosso projeto. Peraí, eu como contratado não sou o seu sócio.
Eu não tenho como garantir que o projeto vai dar certo. Se tiverem outras camadas aí de resultado, eu não posso apostar no seu projeto, ainda mais se você fala, olha, eu só vou te dar um contrato de 3, 6 meses, um contrato muito curto. Eu não estou apostando porque você não está apostando em mim também, você não está fazendo um contrato de longo prazo, né? Então, o grande detalhe aqui é você entender o cenário da pessoa, voltar atrás e falar por que ela quer girar esses dois pratos, pintar essas duas paredes ao mesmo tempo, qual que é a real necessidade? E eu descobri que no caso que eu estava falando, essa empresa precisava ter uma atividade ali de todos os colaboradores, eram duas frentes ali, né? Então eu preciso alimentar as duas frentes. E aí eu pensei, qual que é o mínimo viável para eu conseguir executar as duas frentes, gerando pelo menos uma parte de resultado? E aí eu dividi em duas grandes etapas, né? Uma etapa que é bem o mínimo viável e uma segunda etapa, ou seja, eu já produzindo algum resultado, depois eu escalo para algo que tem mais intensidade, ou seja, os 3 primeiros meses eu faço um trabalho onde vai haver uma movimentação, ou seja, uma comprovação da ideia, e depois os meses seguintes a gente realmente capricha no trabalho para dar um resultado ótimo para aquela empresa. Então, mais uma vez, recapitulando, o que é importante você saber? Tem vários momentos que você precisa dizer não. Você como contratante tem vários momentos que não é o momento certo, não é a forma certa botar aquele fornecedor na sinuca, quando você tem o ponto de comprometer o resultado, né? Então ele tem que ser bem honesto, ele só pode aceitar, e se você sentir que você está de verdade contratando uma pessoa que não vai entregar o resultado, mesmo que seja financeiramente bom para você, é uma perda de tempo até mesmo para você, tá? Porque eu até comentei com essa pessoa, falei assim, olha, você pode até contratar uma pessoa mais barata que vai aceitar e vai topar fechar o negócio com você, mas daqui 3, 4 meses você vai implorar para fechar comigo porque aquela empresa não entregou o resultado. Seja franco, né? Dos dois lados, contratante e contratado, de saber dizer não, saber dizer as suas limitações, porque esse é o melhor jogo, é o jogo da longevidade. Se você começar uma parceria sendo honesto, com certeza você vai ter muito mais resultado a longo prazo. Então essa é mais uma reflexão sobre o que eu vivi ao longo dessa última semana aí, de papos e mais papos, e isso é recorrente, tá, gente? Não é uma vez só que isso acontece. Então eu só consegui sair dessa situação porque eu tive a experiência ao longo do tempo de pegar projetos onde a gente sacrificou o custo e não conseguiu gerar o resultado, depois a sua empresa que fica ruim, né? O seu nome que fica ruim, porque você não gerou o resultado, você topou fazer e não gerou o resultado. E eu já tive também cenários de dizer não, de falar, olha, não é para mim, e não ter o contrato também. E hoje em dia, e muitas das vezes o que eu faço é ser honesto e falar, olha, tá tudo bem, daqui a algum tempo você vai voltar aqui e você vai querer adquirir. E acontece isso com uma grande frequência. A gente não briga pelo preço para poder sacrificando o resultado, né? Então tem um limiar aí mínimo de quanto custa para pintar essa parede. Tem quantidade de horas, quantidade de material, mas a pessoa quer que sejam 5 demãos, ou seja, você já sabe que tem um conjunto de horas, que tem uma quantidade de material, então é uma conta de matemática bem simples, tá? Não dá para fazer milagre, não dá para você fingir que deu 5 demãos, sendo na verdade 2. A pessoa vai notar depois, porque ela exigiu aquilo no projeto. Tá bom? Eu espero que eu tenha acrescentado para vocês uma reflexão sobre contratação e ser contratado. Qualquer dúvida nesse aspecto, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer acompanhar e discutir com vocês, tá bom? Se você ainda não acompanha o canal, aproveita para se inscrever ou se tá no Face, aproveita para curtir a página aí. Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu!